Paz do Senhor, família Aliança Eterna, paz do Senhor a todos os irmãos, bom dia, que o Senhor lhe conceda um excelente dia neste domingo. Nós iremos começar a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 5, o Lamento de Jó. Nós vamos estudar essa lição maravilhosa para os nossos corações. Eu tenho certeza que vai ser de grande importância para a sua vida. Então, lição de número 5, o Lamento de Jó. O nosso texto áureo está em Jó, capítulo 3, versículo 24, que diz: Porque antes do meu pão vem meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Nós estudamos, na primeira lição, falando sobre essa divisão do livro de Jó, que é prosa, poesia. Esse livro ele vai dividido dessa forma, prosa, poesia. E nós vemos aqui então Jó, a partir do capítulo 3, trazendo este lamento. E a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso, sobre este lamento. Esse versículo do capítulo 3, versículo 24, numa outra tradução diz: Porque em vez do meu pão me vêm gemidos, Jó está aqui cheio de pústulas, cheio de feridas, o seu corpo está tomado de uma tal forma que se torna difícil para uma pessoa vivendo dessa forma, cheio de feridas, cheio de dor, cheio de pústulas, sentir fome, vir a sentir fome, Então, alguém que está nessa condição, a pergunta que se faz: quem está nessa condição, sentindo muitas dores, com várias feridas, se coçando, vai sentir fome? Então, esse versículo ele vai dizer: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, vem o gemido, vem a dor, Então, geralmente, quem está sentindo muita dor, quem está acometido por uma enfermidade terrível, como Jó estava, nem mesmo a fome vem, e de modo que os seus gemidos se derramam como água, Ele está aqui dizer, ou seja, uma pessoa que estava lamentando, estava chorando, como uma corrente de água estava ali a derramar. Então o texto áureo está lá em Jó capítulo 3, versículo 24, e a nossa verdade prática diz o seguinte: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Nós temos a condição humana, e na condição humana o ser humano em extrema angústia, em extremo sofrimento, ele se lamenta, ele chora, ele até mesmo entra em depressão, mas uma coisa é certa: o cristão ele não pode perder a esperança de que dias melhores virão, A Bíblia diz que muitas, não diz que são poucas ou são médias. A Bíblia diz que são muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todos. Essa conjunção de condição, mas é que nos traz aí na sequência que Deus ele está vendo todas as coisas, ele vem ao nosso socorro. Então, para a nossa reflexão, a leitura bíblica em classe está em Jó, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 26, Jó, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 26. Por ser uma aula online, você pode fazer essa leitura. Acredito que os irmãos já fizeram, estudando em casa essa leitura. Nós não vamos fazer essa leitura aqui, para a gente ganhar tempo na explanação da nossa lição. Então, Jó capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 26. Muito bem. Então, nesta lição, nós vamos estudar um momento propriamente dito que Jó ele vai quebrar o silêncio em uma lamentação pelas adversidades que ele está a enfrentar, Então, é justamente esse ponto, quando Jó ele quebra esse silêncio, ele começa a falar daquilo que ele está enfrentando e começa
a se lamentar, né? Nós vamos ver também o que significa lamento, né? Do ponto de vista do dicionário, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o que é lamento. Vamos fazer algumas considerações acerca deste lamento do patriarca. Por que Jó ele vem a trazer esse lamento aqui no capítulo 3, né? A gente vai discorrer um pouquinho sobre isso. Por fim, nós vamos extrair aqui algumas lições deste lamento de Jó e aplicarmos à vida cristã. Tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso conhecimento foi escrito. Então é por isso que nós estamos estudando essa revista que vai falar dessa perícope, né, do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 26, falando especificamente sobre o lamento de Jó. Quais são as lições que podemos extrair deste lamento, o que a gente pode aprender com isso. Então, primeiramente, a palavra lamento, ela vem do latim lamento, que indica literalmente expressão de sofrimento, ou seja, ação de lamentar, expressão de pesar, de mágoa diante do infortúnio. É o que Jó estava vivendo. Jó estava vivendo ali um infortúnio, então ele se lamenta, ele chora, ele pranteia, ele sente ali uma mágoa diante daquele infortúnio. Então nós vemos gemidos, nós vemos pranto, né? Nós vemos queixas. Isso tudo é pertinente em uma situação de verdadeiro sofrimento, de extremo sofrimento. Então nós vemos aqui um lamento. E há cerca de 15 palavras em toda a Bíblia que vai indicar o ato de lamentar, né? O ato de lamentar. Entre elas a palavra no hebraico abal, que significa o senso interior de tristeza, lamentação, bater no peito, rasgar, cortar. Nós vemos muito isso no Antigo Testamento, onde os reis rasgavam as suas vestes, né? As pessoas se deitavam no pó, jogavam pó sobre a cabeça, se vestiam de sacos, né? Sacos né? e jogava cinza sobre a cabeça. Então nós vemos essa situação de lamentação. A Bíblia também registra ali no livro de Lamentações de Jeremias, que nós vamos estudar um pouquinho, né, sobre aquilo ali, quando a gente está ali fazendo a nossa leitura devocional nesse livro, a gente vai ver que tem um livro que se chama Lamentações de Jeremias, né? E temos também os termos grego, né? Phireneo, né? E pentel ou pentel, para que a gente possa entender melhor, que significa respectivamente entristecer-se, se lamentar, e ainda levantar a voz, chorar em voz alta. Então são termos que explicam, que falam sobre essa lamentação, o que é, né? Então é o que está acontecendo aqui na história de Jó. Como todos sabem, todos sabem no sentido de que você já estudou as lições passadas, a lição 1, 2, 3, 4, a lição 4 que foi muito bem explanada, explicada pelo nosso diácono Henrique, né? Então a gente, ao fazer essa leitura, ao estudar essas lições, nós entendemos muito bem a história de Jó, aquele homem bem-sucedido, aquele homem que foi desafiado pelo inferno, né? Porque acreditava Satanás que ele iria, na verdade, se revoltar contra Deus. E aí a gente vem, nesse capítulo 3, vai discorrer um pouquinho sobre essa quebra de silêncio de Jó, para que ele possa, então, falar um pouquinho a respeito dessa situação que ele está vivendo. Então, primeira coisa que a gente precisa aqui entender é fazer algumas considerações sobre essa lamentação de Jó, né? Qual foi a ocasião do seu lamento? Então nós vemos ali, durante 7 dias iniciais de sofrimento, lá no capítulo 2
o versículo 13, o capítulo 3, o versículo 1, que Jó ele não abre a sua boca para blasfemar contra Deus. Em hipótese alguma, nós vemos ali nesses 7 dias iniciais Jó abrindo a sua boca para amaldiçoar a Deus. Essa era a aposta de Satanás. Satanás assim acreditava que ia acontecer, que Jó iria abrir a sua boca e iria verdadeiramente blasfemar contra Deus. Lá no capítulo 1, versículo 11, capítulo 2, versículo 5, nós vamos ver isso. Porém, quando termina esses dias, esses 7 dias, Jó ele quebra o silêncio para lamentar. É onde nós vamos ouvir, vamos ler a expressão Jó dizendo: depois disto abriu Jó a boca. Então, entre tantas coisas de lamento de Jó aqui, quando ele começa a abrir a sua boca para proferir o seu lamento, nós vamos ver então Jó ele lamentando o dia do seu próprio nascimento. Nós vamos ver a referência, e Jó falando disso: pereço o dia em que nasci e a noite em que disse, foi concebido um homem. Jó capítulo 3, versículo 2 e versículo 3. Se nós formos discorrer na Bíblia, nós vamos ver algumas outras situações parecidas, como o próprio profeta Jeremias, que também não resistiu à pressão de diferentes provações que iam se acumulando, que ia acontecendo sobre a vida dele. Ele deu lugar aos seus sentimentos com as palavras, Jeremias capítulo 20, versículo 14, que diz: maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Então nós vamos ver que o homem, na sua condição humana, diante do infortúnio, diante do sofrimento, ele pode exteriorizar isso, este lamento, ele pode trazer à tona este lamento, essa queixa, este pranto, este gemido, esse chorar em voz alta, esse levantar a voz, este bater no peito, como lá no Antigo Testamento hebraico vai falar da expressão abal, que indica esse senso interior de tristeza. O homem ele vai exteriorizar esse sofrimento. Aí você diz assim: mas por que isso? Para que isso? Porque nós somos humanos e nós expressamos de diversas maneiras o nosso gemido, o nosso sofrimento, a nossa tristeza, a nossa condição que está ali dentro do peito e que quer sair, quer exteriorizar, quer poder, quer sair, na verdade. Então, Jó, ele vai aqui amaldiçoar o dia do seu nascimento. Mas qual era a causa deste lamento? Qual era a causa? Jó ele está enfrentando uma avalanche de dificuldades, uma avalanche de problemas, e justamente situações que vai vir de encontro a algumas colunas que são fundamentais na vida humana. Eu tenho essas colunas, você tem essa coluna, essas colunas que são fundamentais para o alicerce da vida humana. Quais são essas colunas? Primeiro, família, A nossa família é o nosso porto seguro. A nossa família, na verdade o lugar onde nós nos refugiamos, é o nosso castelo forte, A segunda coluna aqui, os bens que Jó possuía, Jó tinha ali as suas ovelhas, tinha os seus camelos, tinha a sua fazenda, tinha os seus empregados, Tinha todos os bens que foram adquiridos de uma forma honesta, que foram adquiridos de uma forma de uma pessoa que trabalhava, de uma pessoa que, ao exercitar ali a sua inteligência, a sua sabedoria, conseguiu adquirir todas aquelas coisas, claro, com a bênção de Deus sobre a vida dele, E a terceira coluna aqui é a saúde, Tudo que o homem tem, para que ela possa ter saúde, se for possível, ele desfaz de todos os seus bens para que ele possa ter saúde. Então, esses 3 pilares, essas 3 colunas são fundamentais, A vida humana está fundamentada sobre esses pilares. E na vida de Jó, isso aí foi devastado, foi arrancado como um furacão que veio e saiu derrubando tudo.
na vida de Jó, essas colunas elas foram devastadas, foram arrancadas, foram destruídas, ruiu, né? E aí a gente observa que Jó ele cai num abismo de profunda desesperança. Ele cai num abismo que, devido a essa natureza da adversidade que ele está vivenciando, né? Ele começa então aqui a experimentar essa dor, esse lamento, essa tristeza. E curiosamente, Jó expõe aqui o receio que tinha em seu coração. Lá no capítulo 3, no versículo 25, ele vai dizer: porque aquilo que temia me sobreveio e o que receava me aconteceu. Então, Jó, ele expôs o receio que ele tinha no seu coração, de um dia ter que passar por essa experiência, e por isso ele vai proferir essas palavras, né? Então, o ser humano ele tem alguns receios, lá no íntimo do seu coração alguma coisa, né? Como aconteceu aqui com Jó, e justamente aquele receio que ele temia que um dia poderia passar, lhe aconteceu, lhe sobreveio. Então, essa é a causa do lamento de Jó, essa é a causa de tamanha lamentação, de tamanho entristecimento. Então, nós vemos aqui que Jó ele está aqui a relatar, a trazer esse lamento devido à dificuldade que ele estava agora passando. Então, dito isto, é importante então nós passarmos para essas fases do lamento de Jó. Primeiramente, Jó ele lamenta pelo dia da sua existência, né? Porque os dias de dor, né, tinham verdadeiramente, os dias de dor que Jó estava passando, tinha abalado a sua estrutura, tinha abalado a sua serenidade, aquele homem calmo, aquele homem tranquilo, aquele homem que oferecia holocaustos para os seus filhos, mesmo que os seus filhos não tinham pecado, mas já fazia de forma preventiva, né? Porventura, em algum momento ali de festa do que seus filhos estavam participando, de repente alguém poderia proferir alguma palavra que poderia ofender ao Senhor, então ele já se levantava, já oferecia ali os seus holocaustos ao Senhor, já estava ali falando com Deus, pedindo perdão a Deus pelos pecados, porventura os pecados que seus filhos poderiam praticar. Então Jó, aquela serenidade, aquele homem que estava ali tranquilo, agora esses dias de dor, esses dias de profunda tristeza vêm abalar essa serenidade, né? Então ele não consegue entender a razão do seu nascimento, né? E ele não entende porque ele agora, por conta desse nascimento, ele iria cair em tanta miséria, né? Então ele protesta contra o dia do seu nascimento e vai dizer lá no versículo 1, que você pode abrir na sua Bíblia, capítulo 3, versículo 1 de Jó: abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia, né? Só que assim, o dia do nascimento, as mães aí vão poder saber, os pais vão poder saber muito bem como que é isso, né? A experiência do nascimento, né? As mamães vão poder dizer melhor que é algo assim inexplicável, significativo, marcante, é algo que traz alegria para casa, é algo que traz extrema felicidade para o casal, para a família, para os familiares. O dia do nascimento é algo fantástico, é algo maravilhoso, quando aquela criança ela nasce, ela dá aquele chorinho, né? A gente dá aquele suador, a gente não sabe se ri, se chora, né? Então o dia do nascimento é algo fantástico, quando aquela criança ela nasce com perfeita saúde, dando aquele chorinho gostoso, a mãe quer pegar, quer dar ali a criança para dar a primeira mamada, o pai não sabe o que faz, ele fica igual um bobo, né? Quase babando diante daquela criança. O dia do nascimento é algo fantástico, é algo que traz alegria, pelo menos para a nossa cultura, é algo que traz alegria, que traz extrema felicidade para a família. Então, não obstante que isso seja habitualmente uma celebração, né, em torno do nascimento de uma criança,
Jó ele considerou o dia mais infeliz do ano, por ser o dia em que ele colocou como porta de entrada para a sua aflição. Jó agora está aquele homem que as pessoas comumente falam, né? A paciência de Jó. Nós estamos vendo agora um cenário diferente, um Jó trazendo aqui a sua lamentação, um Jó que estava ali acreditando que o dia do seu nascimento era o dia mais infeliz de todos, né? Então, Jó considera o dia do seu nascimento como a porta de entrada para a sua aflição, como porta de entrada para a sua situação de extrema miséria que estava agora a viver. Então, Jó ele vai falar neste lamento, ele vai falar da tristeza e sofrimento que vão acumular em seu coração. E lá no capítulo 3, ainda no capítulo 3, que é o objeto do nosso estudo, que vai do versículo 1 ao versículo 26, especificamente no versículo 11, Jó ele vai dizer o seguinte: por que não morri eu desde a madre? E em saindo do ventre não expirei, né? E é claro, irmãos, que no momento de dor, de extrema dor, né, de extrema angústia, essa é uma pergunta, né, que foi feita aos prantos por muitos filhos de Deus. Aqui foi feito por Jó, foi feito por outros homens, outras mulheres, mas é num momento de extrema aflição, de extrema dor, as pessoas elas falam, elas podem vir a proferir palavras como essas, né? Nós vemos às vezes quando alguém morre, né? Uma pessoa, um filho de uma mãe, ainda na sua juventude, né? A mãe ela entra em desespero, ela começa a proferir palavras, né? Ali, por que não me levou? Eu quero ir junto, né? Então a pessoa num momento de extrema dor, ela vai proferir muitas coisas, muitas palavras, né? E nós entendemos aqui a situação de Jó, porque no sentido de extrema aflição, de extrema dor, a pessoa ela vai proferir mesmo. Para que eu nasci? Né? Por que quando eu saí do ventre ali, eu não expirei, eu não morri? Né? Então Jó ele vai lamentar pela sua existência. Nós vemos aqui a lamentação pela sua existência. Não somente a lamentação pela sua existência, mas nós também vemos aqui Jó se lamentando pela preservação da vida. Como se não bastasse ele amaldiçoar o dia do seu nascimento, ele também expressou o desejo de não querer estar mais vivo, né? Ele se incomodava com a preservação de sua vida. É como a gente vê aquela pessoa que está ali, às vezes, sofrendo com câncer terminal, e as pessoas começam a questionar, a família começa a questionar: por que Deus não leva logo essa pessoa? Para que preservar a vida dessa pessoa? Claro que ninguém vai proferir isso, né? Mas as pessoas começam a falar isso na mente, no coração. Poxa, Deus podia abreviar a vida dessa pessoa, Deus podia abreviar o sofrimento dessa pessoa, né? Qual o sentido da pessoa continuar aqui na Terra vivendo dessa forma? Então Jó ele se incomodava com a preservação da sua vida, e por isso que diante desse sofrimento, lá no capítulo 3, versículo 12, versículo 13, né? Capítulo 6, versículo 9, capítulo 7, versículo 15, 16, 14, versículo 13, Jó ele se sente como um pássaro preso numa gaiola, né? Sem liberdade, sem poder desfrutar das coisas da vida. Então, para que continuar vivo? Mas observe, irmãos, observe que essa lamentação aqui de Jó não é uma apologia ao suicídio, não é uma apologia à eutanásia, mas a declaração de um homem cujo sofrimento, né, era tão intenso que ele jamais desejou ter nascido. Então, às vezes as pessoas, ao fazer uma leitura rápida, né, como o jornal de segunda-feira, eles acham que Jó aqui está fazendo apologia ao suicídio, à eutanásia. Não, não. Imagine alguém em cima de um leito, sendo corroído por um câncer, por uma chaga mortal, né, mas que tem o temor a Deus no coração, né? Quantas são as pessoas
que oraram, disseram: Senhor, me leva, né? Jó aqui, ele não está fazendo apologia a suicídio ou eutanásia, ele está simplesmente aqui se incomodando com a preservação da sua vida. Por que Deus não me leva logo, né? Por que continuar sofrendo assim? Essas são palavras que muitas pessoas proferem. Tem pessoas com saúde que, ao passar um pequeno sofrimento, às vezes falam assim. Nós vemos na própria Bíblia, né? O Elias, com saúde perfeita, mas sendo perseguido pela rainha Jezabel, ele vai dizer: Senhor, não sou melhor do que os meus pais. Não sou melhor do que os meus pais. E ele pede para si a morte. Então, alguém vivendo numa situação de extrema pressão, como Elias estava vivendo, e vendo aquele momento de depressão, a pessoa profere palavras, né, nesse quilate. Mas a situação é que isso não é apologia ao suicídio, não é apologia à eutanásia. Então, além de lamentar pela sua existência, e além agora de lamentar pela preservação da sua vida, Jó lamenta também pela prolongação de sua vida, né? Num misto de sentimentos. Jó passa aqui a criticar a providência divina como sendo injusta e impiedosa ao prolongar a vida quando seus confortos são retirados. Ele não tem os seus filhos, né? que lhe dava mimos e que ele proporcionava mimos aos seus filhos. Ele não tem casa, ele não tem bens, ele não tem a companhia da sua esposa, que já havia dito para ele: amaldiçoa o seu Deus e morre, né? Jó está vivendo aqui uma situação, acredito que isso já deveria ter passado, né? A mulher proferindo essa palavra, nós estamos no capítulo 3. Então, nós estamos aqui diante de alguém que está lamentando pela prolongação da sua vida também, faz essa crítica, né? É algo injusto ter a vida prolongada se eu não tenho os meus filhos, eu não tenho a companhia da minha esposa, eu não tenho os meus bens, eu não tenho uma casa e eu não tenho saúde. Eu estou aqui cheio de pústulas, cheio de feridas, me coçando, sentindo dor, não tenho nem fome, não consigo nem comer, nem quando colocar o pão na boca, eu estou aqui gritando, eu estou aqui gemendo. Então, ele está ali, na verdade, lá no capítulo 3, lá no versículo 20, por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimos? Então, Jó considera injusto, e de maneira geral, que vidas de pessoas miseráveis fossem prolongadas, né? Ele está aqui questionando isso, fazendo essa crítica, né? Mas apesar de tudo isso, Jó considera que para aqueles que estão, né? Mas apesar de tudo não, né? Jó ele vai considerar isso, né? Aqueles que estão vivendo na miséria, na verdade, ele vai dizer para que eles vão ficar aqui, né, nessa situação, em vez de luz só lhes serve para, né, a sua própria miséria. Eles precisam, né, sair, né, que Deus possa dar um fim na vida deles. Então, Jó vive um dilema na sua vida, ele vive uma situação drástica na sua vida. Então, nós vemos aqui, além da lamentação pela sua existência, pela preservação da sua vida, nós vemos aqui também a lamentação pela prolongação da sua vida. Mas não parou por aí, né? Jó também se lamenta pela falta de ânimo em continuar vivendo. Ele se lamenta também, né? Jó estava vivendo vários transtornos, várias aflições, né? E ele acreditava que tinha motivo suficiente para estar cansado de viver. Porque, primeiramente, ele não tinha nenhum consolo em sua vida. Jó 3:24, parte A, porque antes do meu pão vem o meu suspiro, né? Primeira coisa, né? As tristezas antecipavam, impediam, né, com que ele pudesse até mesmo comer, né, o seu gemido, a sua dor. Então isso acontecia
na vida dele. O seu apetite era aqui, na verdade, abafado por essa condição. Segundo, ele não tinha nenhuma perspectiva de melhora da sua situação. Para Jó era dali para pior, né? Eu estou aqui sofrendo mesmo, eu estou aqui com essas enfermidades, eu já perdi tudo, não resta nada para mim, né? A melhor coisa que pode me acontecer é morrer, é a morte, né? Então, Jó olha aqui, não tem ânimo para continuar vivendo. Ele entra numa situação de pessimismo, de total desesperança, né? Eu estou vivendo isso, eu fui acometido dessa enfermidade, então a situação aqui é morte. Irmãos, aqui é exteriorizado, né, de uma forma clara, de uma forma nítida, a reação do ser humano diante dos seus infortúnios. Está muito bem claro isso quando a gente faz essa leitura. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira ou querer trazer uma pseudo-hermenêutica para o texto. O texto está dizendo isso. O texto mostra às claras o que verdadeiramente Jó estava vivendo, o que Jó estava passando. Então isso também é comum na vida do ser humano, né? Nós temos aquela ideia de triunfalismo, né? E nós somos o super crente, né? Nós somos aqueles que, né, nada pode nos acontecer. Não, irmãos, nós temos aqui a condição humana. Deus permitiu, né? Deus permitiu. Quanto tempo que Jó viveu assim, né? Foi um dia só? Foram 2 dias, uma semana? Não, muito tempo vivendo nessa condição sob permissão divina, sob permissão divina. Então é isso que a gente precisa entender. É isso que os triunfalistas precisam entender. Deus é aquele que conduz a história e que controla a história. Deus, ele não está impregnado na teoria do deísmo com D de dado, que realmente um ser todo-poderoso criou criou a humanidade, criou a terra, criou todas as coisas, mas essa força cósmica abandonou a sua criação para ser governado pelas leis naturais. Não, nada disso. Deus está ali atrelado à teoria do teísmo, com T de tatu. Ou seja, verdadeiramente Deus criou o ser humano, criou a terra, criou todas as coisas e está no controle de todas as coisas. Está no controle. A vida de Jó estava no controle de Deus. A situação de Jó estava no controle de Deus. A minha situação, a sua situação está no controle de Deus. O que estamos passando hoje está no controle de Deus. Deus não precisa do seu triunfalismo, do meu triunfalismo, de eu achar que eu sou super crente, que isso e aquilo. Não, Deus não precisa disso. Se Deus permitiu isso acontecer, tudo está no controle dele, está no controle dele. Ele faz do jeito que quer. O que a gente precisa tão somente é ser obediente à sua voz, ser sensível ao momento, né? E continuar servindo ao Senhor, né? Da maneira sábia. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de modo que alcancemos coração sábio. Precisamos viver com sabedoria, precisamos ter sensibilidade e viver com sabedoria. Então Jó está vivendo isso, está vivendo essa turbulência, está vivendo essa calamidade, está vivendo o fragmento das colunas que são fundamentais para a vida humana. E aí, diante dessa ruína que ele está vivendo, o que lhe resta na condição humana é pensar que daí, né, é daí para pior. Geralmente, o ser humano, né, na sua condição humana, pensa isso. Mas Jó, apesar, né, de todo esse desânimo, nós vamos ver que lá na frente Deus vai falar algo que Deus mudou o cativeiro de Jó, mas nós não estamos fazendo essa análise agora, isso aí é posteriormente, mas nós estamos analisando a condição humana dele, a sua condição de lamento, né? A sua condição humana, né? Então, nós vemos aqui essa segunda parte, né? E a gente passa então aqui para a terceira. Uma pergunta aqui, muito bom essa interação. Pastor, como devemos nos comportar nos momentos de provações, de maneira que não venhamos murmurar contra a maneira de Deus agir
em nossas vidas. Observe, Henrique, que Jó, apesar da sua lamúria, apesar da sua amargura de ânimo, apesar do seu lamento, em nenhum momento Jó ele murmurou contra Deus, ele se rebelou contra Deus, né? Na nossa condição humana, né, eu vou aqui explicitar, no momento de que um infortúnio acontece na nossa vida, como eu fui acometido na minha família, de perder 2 filhos que, na verdade, a gente teria aquela alegria de poder ter os gêmeos em casa, né? A gente fica num estado de profunda tristeza, né? E aquilo ali que nos sobreveio foi uma situação que é como se tivesse tirado o chão de nós, colocasse um buraco debaixo dos nossos pés e a gente ali vivendo uma situação de extremo sofrimento, porque você perder um filho, você perder... Jó passou muito mais do que isso que nós passamos. Mas isso que acontece na vida do ser humano, de deixar o ser humano numa profunda tristeza, vem muitas coisas na mente do ser humano, vem muitas situações e às vezes o que torna pior são as palavras proferidas por outras pessoas, né? Naquele afã de querer consolar, naquele afã de querer trazer uma palavra, acaba às vezes trazendo uma palavra que não deveria, né? Ah, não, se preocupa não, Deus vai te dar outro. É como se aqueles que foram fossem substitutivos, né, por outras pessoas, por outra criança. Como não é, né? Cada um tem a sua singularidade, a sua particularidade. Então, a gente, ao viver momentos de provações, momentos de aflições na nossa vida, o nosso porto seguro precisa continuar sendo Deus, porque tem coisas que nós não vamos entender. Como que eu vou explicar o que Deus permitiu que uma situação genética acometesse os meus filhos, de modo que um morresse no ventre, outro viesse a morrer depois de 4 dias? Não tem explicação para isso. Fomos em busca de explicação, consulta com o geneticista aqui, consulta com o geneticista ali, não tem nada, está perfeito. Tudo no seu perfeito lugar. Como explicar isso? Qual a explicação teológica que eu tenho para dar para as pessoas acerca deste sofrimento que eu vivi? Eu não tenho explicação. Eu não tenho explicação e não cabe a mim questionar a Deus e falar com Ele que Ele precisa me dar uma explicação. A soberania de Deus é inquestionável. E pela soberania de Deus, Ele quis fazer daquela forma e assim foi. Eu não sei e eu não preciso saber, porque tem coisas que pertencem a Deus, não pertencem a mim. E aquilo que pertence a Deus vai ficar com Deus. Se um dia Ele quiser me falar, amém. Se Ele não quiser me falar, Ele continua sendo Deus e eu preciso continuar sendo seu filho, sendo seu servo. Então o que a gente precisa fazer nestes momentos é manter a serenidade, né? É manter, né, isso aqui funcionando e permitir com que a nossa vida continue sendo guiada por Deus, para que a gente não possa murmurar contra o Senhor, cair numa situação como caíram os filhos de Israel no deserto, porque murmuraram, então não puderam entrar na terra prometida. O nosso alvo é a terra prometida. O que nos sucede aqui no dia a dia, com o passar dos anos, né? A gente precisa segurar nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, o que eu entendo, amém. O que eu não entendo, eu prefiro olhar para o Senhor e dizer que o Senhor é meu porto seguro e que ainda que eu não entenda, eu preciso estar firme em Ti. Então, a gente precisa, né, tomar essa postura e jamais permitir que a gente venha cair no extremo da murmuração, no extremo da rebeldia e ao ponto de negar a Deus a nossa vida, como muitas pessoas que passaram por infortúnios acabaram trocando a fé por qualquer outra coisa, né? Então,
nós temos algumas lições a extrair deste lamento, né? Primeiro deles, que o servo de Deus eles deve superar as crises pessoais que venham enfrentar. E aí, como superar essas crises que a gente venha a enfrentar? Foi muito bem colocado aqui pelo diácono João Henrique, né, nessa pergunta, e a gente já até começou a falar sobre isso, né? Então, o apóstolo Tiago, ele escreveu o seguinte, lá em Tiago capítulo 5, versículo 11, você pode abrir na sua Bíblia. Ouviste da paciência de Jó, né? Só que a gente sabe que essa paciência de Jó não foi em todo momento, né? A paciência de Jó, mas não foi em todo momento, né? Lá nos capítulos 1, capítulo 2, mas aqui nós vemos agora um homem impaciente no capítulo 3. Mas isso também foi escrito para o nosso ensino, né? Para que a gente, né, olhe isso como uma advertência, né? Para a gente que está de pé, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não possa cair, para que a gente não possa incorrer em erros, né? Mas nós precisamos vigiar, né? A gente precisa moderar as nossas palavras, precisamos medir as nossas palavras, né? E melhor, fazer como Maria fazia, né? Existem mistérios que acontecem na vida do ser humano, existem mistérios que acontecem na vivência humana, na vida humana, né? Que não cabe a nós querer arrumar uma teoria para aquilo ali. A Bíblia diz que muitos mistérios aconteciam e Maria fazia o quê? Olha, guardava no coração. Tem coisas, meu irmão, minha irmã, que para que você possa superar, você precisa guardar no coração os seus lamentos, né? É claro que você pode chorar, que você pode prantear, mas faça isso na presença de Deus. E o que você não entende, não murmure, não critique, não se rebele, né? Fale com Deus, né? E se possível, não saia espalhando para um para outro, guarda no seu coração, né? Porque assim é mais fácil você não pecar, porque você não possa proferir palavras que de repente pode ser algo desastroso para a sua carreira espiritual, né? Então, é muito comum na minha vida, na sua vida, nós sofrermos altos e baixos, né? Há momentos que nós estamos lá em cima, mas há momentos que nós estamos lá embaixo, né? Quando nós estamos enfrentando intensa pressão, né? Nós estamos ali, né? Às vezes lamentando, chorando. Há momentos que a gente não quer nem conversar com as pessoas, tamanha intensidade de provação que nós estamos vivendo. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que sofreram provações na sua vida, né? O que dizer do apóstolo Paulo, né? Passou por naufrágios, prisões, né? Vários infortúnios na vida dele. Paulo tinha tudo para que pudesse dizer assim: Senhor, eu vou chutar o pau da barraca, não quero mais nada, porque eu te sirvo, Senhor. Eu neguei a minha vida, a minha ascensão, para que pudesse ser um servo do Senhor, levar a tua palavra, ser um missionário, ser um enviado do Senhor aos vários cantos da Ásia Menor, dessa região, né? Para que o teu evangelho possa ser conhecido, para que as pessoas possam conhecer a salvação bendita em Jesus Cristo. Mas, Senhor, eu estou vivendo várias coisas aqui, Senhor, né? Eu estou sofrendo naufrágio, eu estou sendo apedrejado, eu estou indo para a cadeia sem merecer. Então, Paulo tinha todas as ocasiões, todos os infortúnios, todos os motivos para dizer para Deus que os infortúnios que ele estava vivendo eram muitos e que ele não poderia prosseguir. A nossa vida é semelhante, porque há momentos que nós estamos passando que a gente fica a se perguntar: por que eu tenho que passar isso, né? Aí alguém diz assim: não, isso aí vai servir de testemunho para outras pessoas. Aí você pergunta: mas por que tem que ser comigo? Por que tem que ser... por que tem que acontecer comigo para que outras pessoas possam ser fortalecidas na fé? Você tem resposta para isso? Eu não tenho.
Mas uma coisa é certa, uma vez que a gente aceita Cristo como nosso Salvador e que a fé foi gerada pelo ouvir a palavra de Deus, a gente sabe que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? Ele está nos conduzindo e ele vai nos conduzir da maneira dele, porque a sua soberania não foi feita para ser questionada, né? O homem natural, ele quer questionar tudo, mas tem coisas que são absolutas. E o que é absoluto não é para ser questionado. Ninguém questiona. Por que você bebe água? Para que beber água? Sabe que se não fizer isso vai ter uma consequência. É absoluto. Não pode ser questionado, né? Não pode ser relativizado, né? Para que você come? Ninguém questiona isso porque deve ser inquestionável, porque é algo absoluto na minha vida, é algo absoluto na sua vida. Soberania de Deus é absoluto também. Não deve ser questionada. Não pode ser questionada, porque Deus faz do jeito que Ele quer, onde que Ele quer, com quem Ele quer, Ele usa quem Ele quer, Ele faz como Ele quer. E se Ele quer, se Ele quis fazer isso na vida de Jó, né? Se Ele permitiu que isso acontecesse na vida de Jó, quem somos nós para questionar? Quem somos nós para nos portarmos como aqueles amigos que estavam ali dizendo, você está em pecado? Porque às vezes isso acontece com pessoas que estão na igreja, que se acham super crentes, que têm a ideia que apesar de não fazer parte de uma igreja triunfalista, mas tem se impregnado no seu coração. Que a pessoa está orando, que se ele orasse, se ia desaparecer. Não é assim, irmãos. Por que você, triunfalista, não orou para que essa pandemia acabasse então? Por que isso está aqui então ainda? Então a gente precisa manter, né, ser transformado pela renovação do nosso entendimento e não se portar como triunfalista, né? Então nós vemos aqui que nós precisamos superar as crises, sim, nós temos que confiar no Senhor e enfrentá-las, mas superando essas crises, confiando única e exclusivamente na graça de Deus. A gente não precisa ficar alicerçado no que as pessoas estão dizendo. A gente precisa ficar alicerçado no que Deus está dizendo. Nós precisamos ficar alicerçado na graça de Deus. Jó estava alicerçado no Senhor. Apesar do seu lamento, dos seus questionamentos, que é natural num homem que está em verdadeira aflição, numa situação de extremo sofrimento, imagine eu e você presenciando o sofrimento de um homem desse. De repente, muitos de nós iriam apontar o dedo e dizer assim, não tem condições não. O cara está em pecado, não tem condições. Poderíamos nos portar como aqueles homens que se portaram diante do sofrimento de Jó. É muito fácil a gente ler a história e dizer que tá tudo bem, tá tudo bom, né? É assim mesmo, né? O cara está em pecado e pronto, chegou o fim dele. É muito fácil a gente julgar. É muito fácil a gente proferir palavras a respeito da condição do outro. É muito fácil. Só que a gente precisa manter a serenidade. Precisamos manter a serenidade. Deixar o julgamento de lado e pedir ao Senhor discernimento. Nós estamos vivendo um momento em que o discernimento tem sido deixado de lado. Discernimento. Discernir o momento que estamos vivendo, né? A gente até usou o slogan neste ano, 2020, o ano do renovo, mas me permita te dizer uma coisa, nós estamos numa aula. Este ano é do renovo de mentalidade. Precisamos renovar aqui, Precisamos renovar aqui a nossa forma cultica, a nossa forma de enxergar as coisas, a nossa forma de compreender ou tentar compreender as coisas. Precisamos pedir a Deus sabedoria e não nos comportar como meninos, dizendo qualquer tipo de coisa por aí. A gente precisa manter a serenidade e entender o que Deus está fazendo ou não entender o que Deus está fazendo. E ao não entender o que Deus está fazendo, manter a serenidade, né? E mantendo a nossa mentalidade sendo transformada
na graça de Cristo. Então, primeira coisa, os servos de Deus, eles devem superar as crises pessoais que vão enfrentar. Precisamos superar. Apesar de que, quando estamos ali, né, a panela está ali no fogo, é difícil, né, é complicado. O sofrimento que bateu a nossa porta e entrou à nossa casa é difícil, mas a gente precisa manter a serenidade, né, e confiar na graça de Deus. Segunda coisa que a gente extrai dessa lição de Jó: o sofrimento não pode ofuscar a percepção da presença de Deus em nossas vidas, né? Às vezes as pessoas acabam se permitindo que quando o infortúnio, quando a aflição bate a porta da sua casa e entra dentro da sua casa, seja com uma morte, seja com uma doença, né? As pessoas, elas passam a ser menos gratas a Deus, né? O sofrimento, meu irmão, não pode ofuscar a percepção das bênçãos de Deus na sua vida, na minha vida. Eu preciso continuar sendo grato. Nós estamos vivendo um momento onde a gratidão tem sido escassa. Nós precisamos ser gratos a Deus em todos os momentos. Talvez você não entende por que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Alguém disse assim: mas o camarada que foi, né, um adúltero, um camarada que foi alguém que armou uma armadilha alguém que colocou uma armadilha para que o esposo de Batseba pudesse ser morto, né? A gente sempre tem a tendência, enquanto humano, de olhar para o erro do indivíduo, para a situação do indivíduo. Mas a situação de Davi, é claro, ele foi confrontado, ele realmente reconheceu que havia um pecado extremamente contra Deus, e ao ser confrontado, depois disso ele se arrepende. O Salmo 51 é prova desse arrependimento, e não foi um arrependimento de boca para fora, foi um profundo arrependimento. O Salmo 51 vai dizer isso, e quando a máxima ali: Senhor, não retires de mim o teu espírito, ou seja, não retires de mim a tua presença. Mas nós vamos ver vários salmos de Davi que bate nessa tecla da gratidão. Mas Davi não passou infortúnios, pastor? Vários infortúnios na vida dele. Vários infortúnios na vida dele. Mas nós não conhecemos ali em toda a Bíblia um homem mais grato como Davi, né? As dádivas que vinham do Senhor, né? Davi estava ali sempre sendo grato a Deus. Por isso, meu irmão, a gratidão, ela precisa estar aqui, ó, da planta da cabeça ao alto dos pés, do alto da cabeça à planta dos pés. Precisa estar em nossa vida, né? Como diz Tiago no capítulo 1, no versículo 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, né? Então, meu irmão, a vida é um dom divino para nós. Sejamos gratos na enfermidade, né? Com saúde, sejamos gratos em tudo, né? Eu poderia ser uma pessoa mais infeliz, né? Mais ingrata, né? Uma pessoa amarga. Poxa, um camarada que já na juventude perdeu a saúde, né? Um camarada... Mas enfim, não estou aqui para contar a minha história. Enfim, a gente precisa ser grato ao Senhor. Não se colocar de vítima diante de Deus. Não fazer com que puxar para a gente o vitimismo. Ah, mas eu estou assim, eu estou assado, eu estou vivendo isso, eu estou vivendo aquilo. Não, irmão, ninguém precisa do seu vitimismo, né? A gente precisa tão somente colocar diante de Deus a nossa vida, a nossa situação, né? E ser grato a Ele, porque a gratidão é algo que é algo maravilhoso para as nossas vidas. Então, façamos como Abacuque, né? Abacuque vai dizer aquele versículo maravilhoso: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento,
Ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado. Aí vem uma conjunção que o seguir dela é o diferencial para mim e para a sua vida. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque estava dizendo, Senhor, mesmo que isso tudo suceda, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então, extraímos dessa lição de Jó que o sofrimento não pode ofuscar a percepção das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Seja grato a Deus. Está doente? Agradeça a Deus por ainda estar vivo. Seja grato a Deus em todos os momentos, né? Por mais que seja difícil. Por fim, nessa última lição que extraímos aqui da vida de Jó, já caminhamos aqui para o final. Se você tiver mais pergunta, mais participação, se você quiser fazer alguma colocação, pode colocar aí para que a gente possa estar discutindo um pouquinho sobre isso. No momento de angústia, precisamos continuar crendo no cuidado divino. Você crê no cuidado divino? Você crê que Deus continua cuidando de você, cuidando da sua família, né? A gente precisa continuar crendo, né? Porque no momento de dificuldade, no momento de grandes dificuldades, a recomendação bíblica não é outra. A recomendação bíblica é continuar crendo em Deus. Porque muitas vezes, irmãos, o desespero ele toma conta da situação. A pessoa começa a fazer coisas que em sã consciência, com uma mente renovada, com uma mente transformada, ele não faria, em hipótese alguma, né? Por que isso, pastor? Porque lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, vai dizer a resposta para isso. Porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Porque andamos por fé, não por vista. O homem natural, ele entra em desespero. Aí a gente até faz uma ilustração. Você já reparou como que é o enterro de ímpios, né? Dos ímpios? Enterro de pessoas que não têm essa fé em Cristo Jesus, pessoas que não se entregaram, mas eu creio que ainda possam se entregar ao Senhor. Né? As pessoas entram em desespero. A pessoa me joga junto ali naquele buraco, me enterra também, e isso e aquilo, e desmaia, e quer arrancar cabelo. Mas no velório, no enterro de um servo que tenha certeza da salvação, é algo pacífico. Ah, mas não tem choro? Tem choro sim, porque fica a saudade. Aquelas lágrimas é a lágrima da saudade que dá daquela pessoa, mas é algo sereno, não tem desespero, né? Porque nós andamos por fé e não por vista. Nós andamos por fé e não por vista. Por que isso? Porque a esperança cristã, né? Ela não está fundamentada nas circunstâncias. Essa esperança de vida eterna, essa esperança do porvir, que não é o aqui e agora, que vai acabar com tudo, que vai devastar com a minha história, não é a minha enfermidade do aqui e agora que vai desculpa a palavra, não vai arruinar com a minha história. Não é isso, né? Porque eu creio no porvir, eu creio, né, que o Senhor ele tem algo de melhor para a minha vida no porvir. Então, a minha vida não está fundamentada, a sua vida não deve estar fundamentada nas circunstâncias, né? Ou até mesmo nos bens materiais. Na minha vida, a sua vida não deve estar fundamentada nisso, mas deve estar fundamentada em Deus. Deus é o nosso sustento, Deus é a nossa força. Confiar no cuidado de Deus, irmãos, é necessário. Sabe por quê? É necessário porque é um remédio contra a ansiedade, né? Lançando sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, é preciso confiar no cuidado de Deus, porque primeiramente é um remédio contra a ansiedade.
Segundo, Deus tem o controle de tudo. Você não pode acrescentar 1 centímetro à sua estatura por conta da sua ansiedade. Não adianta você já começar a ficar ansioso, o problema está lá no sul, você já está aqui ansioso. Não, calma, né? Confia no Senhor, tudo está no controle de Deus. Cada luta tem um começo e tem um fim. A luta de Jó, por mais que durou muito tempo, esse sofrimento dele teve um fim. E outra, para que a gente possa encerrar, o sofrimento é pedagógico. Guarde isso. O sofrimento é pedagógico. Eu não sou partidário da teologia do sofrimento. Tá? Quanto mais sofrimento, melhor. Não. Mas todo sofrimento, toda aflição é pedagógica. O que você vive, a aflição que você está vivendo, ou que você está presenciando na sua família por conta desse familiar que ainda não recebeu a Jesus Cristo, por conta desse ente da sua família que está vivendo uma situação terrível, essa enfermidade que te acometeu, calma. Tem coisas na nossa vida que são pedagógicas. E se são pedagógicas, é para o nosso ensino, é para o nosso aprendizado. Então, finalizamos aqui dizendo o seguinte: o lamento de Jó destaca não só a natureza da sua adversidade, como mostra também a sua fragilidade como ser humano. Irmãos, não perca a sua condição de fragilidade humana. Não aceite imposições de supercrentes, não aceite imposições dos triunfalistas. Não, você é humano. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que lamentar, lamente. Se tiver que isso ser exteriorizado, permita exteriorizar. Quem é o outro para te julgar? Mas tão somente não perca a esperança. Tão somente não perca de vista o cuidado de Deus sobre a sua vida. Sobretudo, não perca a esperança cristã, porque ela não está fundamentada nas circunstâncias. É frágil? Sim, mas Deus é maior. Deus está sobre todas as coisas. Então, a despeito dessas virtudes atestadas pelo próprio Deus, né, o patriarca ele revelou por meio da sua lamentação a sua extrema necessidade de confiar ainda mais em Deus. Que nós possamos aprender com este lamento de Jó, a confiar ainda mais em Deus, a confiar na providência de Deus. Estamos vivendo um momento delicado, mas nós confiamos em Deus. Cremos no Senhor. Façamos tudo aquilo que estiver às nossas mãos para fazer. Todos os cuidados que forem necessários para fazer. Façamos. Não retruquemos. Obedeçamos. Mas não deixemos de confiar naquele que tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que você tenha um excelente domingo. Que logo mais possamos ter um excelente culto de adoração e agradecimento ao nome do Senhor. Curve a tua fronte agora, você que está no templo, né? Vamos orar, vamos falar com Deus agora, agradecer a Deus por esses momentos preciosos que o Senhor nos proporcionou na manhã desse dia, tá? Senhor Deus, Pai querido, eu quero te louvar, quero te glorificar, quero te agradecer pela tua bondade, pelo teu amor. Ó Deus, que apesar da nossa fraqueza humana, da nossa condição humana, da nossa fragilidade, Senhor, humana, o Senhor cuida de nós. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado. Muito obrigado, Senhor. Porque apesar de todas as coisas, tudo, Senhor, tudo e todas as coisas estão nus e patentes perante os teus olhos. Obrigado, Senhor, por cada um desses irmãos que estão na tua casa, te louvando, confiando em ti. Obrigado, Senhor, por cada um desses irmãos que estão também nas suas casas, Senhor, louvando e agradecendo o teu nome. Deus, se uns estão em casa, se outros estão no templo, Senhor,
Ó Deus, assim como o apóstolo Paulo disse, Senhor, o que come carne, come para a tua glória, o que não come, não come para a tua glória. Independente de qualquer coisa, Senhor, que tudo seja para a tua glória, Deus. Por isso, Senhor, em casa ou no templo, fazemos tudo para a tua glória, Senhor. Ó Deus, não se esquecendo da tua fidelidade, do teu amor, do teu cuidado, do teu carinho para conosco. Guarde o teu filho, guarde a tua filha. Nos dê um excelente domingo na tua presença, Senhor. E logo mais, um excelente culto de adoração ao teu nome. Guarda-nos, Senhor. Livra-nos de todo mal, Senhor. Vá ao encontro, Senhor, meu Pai, dos irmãos que estão enfermos, Senhor. Pai, ó Deus, parente, Senhor, meu Pai, da irmã Eusinete, vá ao encontro deles, Senhor, dá saúde a eles, Senhor, repreenda todo mal, toda enfermidade, restaure-o, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Pai, também te pedimos pela vida do pastor Joel Machado, Senhor. Deus, tome o teu servo em tuas mãos, Senhor, segundo a tua vontade soberana, opere, Senhor, poderosamente na vida do teu servo. Deus, eu também te peço pelo, ó Deus, esposo da minha amiga Daniele, Senhor, Rangel, vá ao encontro dele, Senhor. Deus, o Senhor é aquele que opera milagres e nós cremos, Senhor. Nós, Senhor, meu Pai, não diminuímos. Nós, Senhor, meu Pai, não nos esquecemos que o Senhor continua a ser um Deus que opera milagres. Vai ao encontro dele, restaura a vida dele, Senhor, pelo poder que é no teu nome. Ó Deus, que ele possa, Senhor, sentir o teu toque, Senhor, nesta hora, Senhor, neste momento. E ó Deus, e que ele possa sair dessa e glorificar e exaltar e servir ao Senhor em espírito e em verdade. Eu te peço, Senhor, pelos nossos irmãos, Pai, que estão enfermos, Senhor. Toma em tuas mãos, Senhor, restaure, Senhor, meu Pai, de uma forma completa os teus servos. Toma a tua serva, irmã Lidiane, em tuas mãos, restaure a tua saúde. Ó Deus eterno, que o Senhor possa, Senhor, meu Pai, tomá-la em tuas mãos, Senhor, que ela possa glorificar o teu nome pela bênção recebida. Todos os teus servos, Senhor, estenda as tuas mãos sobre cada um dos teus filhos. Ó Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça, o favor imerecido do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e inefáveis consolações do Santo, do Paracleto, Espírito Santo, sejam com todos que amam e aguardam a preciosa volta do Senhor Jesus Cristo. Digamos todos. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.